Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do podcast. Hoje nós trataremos do período de transição da história moderna para a história contemporânea, que é marcada pela Revolução Francesa. Mas primeiro vamos dar uma contextualizada, né, nessa história. Na história moderna, mais precisamente no século XVIII, predominava o governo do antigo regime, que era o absolutismo, onde concentrava os poderes na mão de um só, o que provocava muita tirania. E como resposta a essa tirania no governo, teve um movimento literário, intelectual, científico e filosófico, que criticava o antigo regime, que era o absolutismo. Também criticava a sua economia, que era o mercantilismo, porque no mercantilismo o Estado poderia intervir diretamente nas vendas do país e no comércio, o que prejudicava muito o comerciante. E também criticava muito o dogmatismo, que era uma verdade absoluta, que a igreja, a religião pregava e os crentes seguiam. Esse período ficou conhecido como o século das luzes e o movimento como iluminismo. E o iluminismo e luzes tem a ver, sim. O iluminismo tem o sentido de iluminar, né? E a partir dessa época, todos os pontos, principalmente em obras artísticas, que eram mais claros assim, que tinham presença de luz do sol, eles eram considerados assim pontos de razão, de racionalismo, de esclarecimento. Esse era mais ou menos a mensagem que o movimento queria passar para a população. E como resposta, né, à adaptação dos tiranos, a gente tem os déspotas esclarecidos, pois o iluminismo ele era ideias muito liberais que ajudavam a enfraquecer o absolutismo e o mercantilismo na Europa. E então as colônias começaram a ter muito desejo de rebelião e de independência, o que enfraquecia demais o pacto colonial. E isso era extremamente ruim para os tiranos. Então, eles começaram a fazer algumas reformas bem superficiais, porque eles não queriam nada muito profundo, principalmente na política, como implantar a democracia, ou na sociedade, né? Como acabar com a sociedade estamental. Então, eles faziam algumas reformas bem superficiais para poder acalmar um pouco a população e não sofrer uma revolta. Como exemplo disso, a gente tem o Marquês de Pombal, que ele era o ministro do Império Português. Ele reconstruiu a Lisboa e urbanizou com planejamento iluminista. Reformou educacionalmente, fez uma reforma educacional e científica, estimulou a industrialização portuguesa, a exploração colonial, a mineração no Brasil e a censura e a perseguição dos opositores. Déspotas esclarecidos, a parte do déspota significa tirano absolutista e esclarecido vem de iluminista. E a gente tem como também consequência desse movimento, porque o iluminismo ele não era um movimento concentrado regional. Ele foi mundial, ele espalhou pelos países, ele foi internacional. E a gente tem como consequência, como um alastre, uma ramificação do movimento, revoltas emancipacionistas no Brasil colonial, que foram a Inconfidência Mineira no ano de 1789 e a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, em 1798. Ambas as revoltas, elas tiveram influência principalmente da independência das 13 colônias. Portanto, as duas tinham como semelhança o desejo de independência da colônia portuguesa no Brasil. E disso, eles tiraram principalmente ideias de quatro pensadores desse movimento iluminista, que foram o John Locke, o Rousseau, Montesquieu e o Diderot. Bem, agora falando um pouco mais sobre os pensadores, como já foi citado, quatro principais pensadores do iluminismo: o Locke, Rousseau, Montesquieu e o Diderot. John Locke basicamente desenvolveu um contrato imaginário entre o Estado e seus cidadãos. Esse contrato teria o objetivo de garantir os direitos naturais do homem, como a liberdade, a felicidade e a prosperidade. Ele também defendia a propriedade privada como sendo um direito natural do homem. O Rousseau estudou a essência do ser humano em estado de natureza. Ele defendia que o homem é bom por natureza, mas ele está submetido à influência corrupta da sociedade. Ou seja, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ele defendia a democracia, e, segundo Rousseau, seria possível preservar a liberdade natural do homem
e ao mesmo tempo garantir sua segurança através de um chamado contrato social, onde iria prevalecer a soberania da sociedade. E, ao contrário de Locke, Rousseau criticava a propriedade privada, pois dizia que ela seria a origem da desigualdade entre os homens. Já Montesquieu propôs um novo sistema de governo, um sistema que seria organizado, que era a tripartição dos poderes, ou seja, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Ele também era um defensor da democracia e um crítico do absolutismo. Montesquieu também fez diversas críticas ao clero, por conta do poder que ele tinha e de sua interferência na política, mas ainda assim sendo a sua maior ideia a política dos seus poderes. E por fim, Diderot. Em termos políticos, ele acreditava que a política tinha como missão eliminar as diferenças sociais, o que iria totalmente ao contrário dos ideais absolutistas da época. Diderot criou uma série de livros para divulgar os ideais iluministas, mas ganhou um destaque maior na organização da enciclopédia, onde passou diversos anos trabalhando nela. Nesse trabalho, ele apresentou um panorama dos conhecimentos humanos e entregou as ideias iluministas que circulavam na época. E até mesmo nesse tempo de trabalho, ele contou com a ajuda do próprio Montesquieu. O movimento iluminista ele serviu de inspiração para diversos eventos ao redor do mundo, como podemos citar o processo de independência das 13 colônias inglesas nos Estados Unidos, que tinha como tema liberdade, igualdade e fraternidade, que são ideias iluministas. A independência também foi baseada em pensamentos como a participação popular nas decisões políticas, a divisão dos 3 poderes, como dito, feitas por Montesquieu, e a elaboração de uma constituição. O iluminismo também influenciou diversas revoluções, citando a Revolução Americana. O iluminismo foi raiz de diversos ideais da Revolução Americana, pois foi um movimento que se concentrou principalmente na liberdade de expressão, na igualdade, na liberdade de imprensa e na tolerância religiosa. Em resumo, essa revolução foi o período em que os Estados Unidos tentaram obter sua independência da Inglaterra. Eles foram influenciados por diversos filósofos, e as ideias do iluminismo foram as principais influências para as colônias americanas se tornarem uma só nação. Outra revolução inspirada nos ideais iluministas foi a Revolução Industrial. Resumidamente falando, a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, precisamente no Reino Unido. Os recursos naturais que foram explorados foram o carvão mineral e o ferro, e a indústria presente era do setor têxtil. Tiveram vários impactos sociais e econômicos causados durante a primeira Revolução Industrial, como o crescimento da burguesia industrial, a formação da classe operária e a mecanização da produção, o que ampliou a produtividade por meio das máquinas a vapor, diminuiu a importância do artesanato e criou a divisão do trabalho. E falando da influência do iluminismo na Revolução, nós podemos citar o fim do mercantilismo e do absolutismo, até porque o governo e a política que predominavam era um governo liberal. E a influência do iluminismo na Revolução Industrial também ocorre no fato que os pensadores iluministas contribuíram com seus pensamentos, com os seus ideais para as inovações científicas, ideológicas e filosóficas que ajudaram a impulsionar e tornar possível a Revolução Industrial. Bom, começando pelo pré-revolução, a França tinha uma dívida externa gigantesca, que era mais ou menos metade de todo o seu orçamento, que aumentou ainda mais quando participou na Guerra de Independência dos Estados Unidos, porque o rei Luís XIV ofereceu auxílio militar e financeiro à colônia contra a Inglaterra, que era a maior potência econômica da época. A ideia da França, com essa atitude, era ser a maior economia da época, no lugar da Inglaterra. Por isso, apoiou os Estados Unidos. Para complicar ainda mais a situação francesa, entre 1787 e 1789, houve uma péssima colheita que causou uma falta nos alimentos, e também um número de assaltos e saques muito grande. Para terminar a complicação, a arrecadação de impostos do terceiro estado diminuiu consideravelmente, porque eles não conseguiam vender os alimentos, assim não conseguiam dinheiro para pagar os seus impostos. A sociedade na época no país era dividida em 3 estados. O primeiro era formado pelo clero, o segundo pelos nobres, e o terceiro, que compunha mais ou menos 98% da população francesa, pelos camponeses, burgueses, os mais simples da população. Estes estavam extremamente insatisfeitos com a situação na França,
pois não tinham os mesmos privilégios que o primeiro e o segundo estados tinham. O rei Luís XIV, então, convocou a Assembleia dos Estados Gerais, com representantes de cada um dos estados, para encontrar soluções para a crise e para a insatisfação geral, principalmente do terceiro estado. Como a votação era composta por 3 votos, sendo um por estado, os camponeses sempre perdiam para o clero e para os nobres, o que os revoltava muito. Dessa forma, os deputados do terceiro estado se reuniram na sala de jogo de pela, para então se declararem uma Assembleia Constituinte. Em 1789, derrubaram a Bastilha, que era usada como prisão do Estado, dando início à tal conhecida Revolução Francesa. Uma das primeiras coisas a serem feitas foi a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que existe até hoje, muitas alterações, claro, né? A ideia desse documento era afirmar que todos os homens são livres e têm direitos iguais. Assim, não teria ninguém na nação que estivesse acima da lei. Em 1791, Robespierre assumiu a liderança do Clube dos Jacobinos. Mas daí pra frente eu vou deixar para o Lucas explicar para vocês, falando sobre a Convenção Nacional, o Diretório e o pós-revolução. Bom, após a Assembleia Nacional, tivemos o período da Convenção Nacional, que foi de 1792 até 1795. Destacando os principais pontos deste período, está a nova Constituição, responsável pelo voto universal masculino, pela democracia e pela república. Foi marcado também pela execução do rei, que tentou fugir para a Áustria e acabou na guilhotina, pela crise econômica, inflação e édito máximo. Tivemos também a oposição do governo, onde se deu início aos girondinos e jacobinos. Os jacobinos eram a esquerda, compostos pela pequena burguesia, que eram os sans-culottes e camponeses, muito radicais. Os girondinos eram compostos pela alta burguesia, eram da direita e conservadores. Em 1793 até 1794, tivemos o período do terror, que era comandado por Robespierre, extremamente radical. Este período ficou conhecido como período do terror pelas milhares de mortes, em volta de 16.500, todos mandados para a guilhotina. E em 27 de julho de 1794, ocorreu o golpe do Nono Termidor, onde Robespierre foi mandado para a guilhotina e depois esquartejado. Após o período da Assembleia Nacional, tivemos o Diretório, que foi de 1795 até 1799. Este período começou com o governo girondino, logo após uma nova Constituição, onde sua principal característica era o voto censitário. Neste período, tivemos o terror branco. Uma de suas características foram as revoltas realistas e populares. Este período também foi destacado pela corrupção e em 9 de novembro de 1799 houve o golpe de 18 de Brumário, que se deu início à Era Napoleônica. A Era Napoleônica começou com a ida de Napoleão ao poder e logo após deu início ao período do Consulado, que foi de 1799 até 1804. Neste período, Napoleão se tornou um dos 3 cônsules, ao lado de Abade Sieyes e Roger Ducos. Mas, como Napoleão era o primeiro cônsul, ele centralizava o poder executivo, que houve um reforço de poder dado pela Constituição de 1802. O objetivo de Napoleão era reorganizar a economia, criando uma estabilidade no país. A principal medida para esta reorganização foi a criação do Banco da França. Era controlado pelo Estado. Criou o padrão monetário do franco, que possibilitava financiamentos à indústria francesa, à agricultura e também o controle de inflação. Mais tarde, em 1904, Napoleão criou o Código Civil Napoleônico, que serviu para parâmetros para códigos civis posteriores. Tais feitos fez com que Napoleão fosse titulado como imperador da França pelo povo, que fez com que logo depois disso ele ficasse mais autoritário. E como um exemplo disso, restabeleceu a escravidão, o que fez que em 1815
ele fosse exilado em uma ilha. Obrigado por escutarem este podcast e até a próxima.